Olá, pessoal, aqui é o Ricardo, professor de econometria da UEMP, do Centro Sociais, Ciências Sociais Aplicadas, e hoje iremos ver uma forma diferente da onde apenas o logaritmo, onde apenas a variável dependente vai ser escrito como logaritmo. Então, são as formas funcionais do tipo log linear, tá? Uma variável, vamos supor que é uma função de duas variáveis, uma dependente e uma independente. A variável dependente vai estar em log, a variável independente não estará em log. Você pode multiplicar os dois lados da equação pelo logaritmo, né? Aplicar o logaritmo nesse caso, não multiplicar, aplicar o logaritmo nas variáveis à esquerda e à direita. Entretanto, o resultado final é que você vai ter só apenas a variável dependente escrita por log, tá? E o independente você tem em nível, né? Os modelos que são muito utilizados nesse caso são os modelos de crescimento, tá? Os modelos de crescimento, né? Onde o tempo te dá o fator de condensação dessa variável, né? Então, a variável independente, a variável dependente está analisando o PIB, o desemprego, variáveis macroeconômicas nesse caso, e essas variáveis elas têm um crescimento, ela pode ter um crescimento exponencial, tá? Não necessariamente o crescimento exponencial ela cresce muito, então ela pode ter um crescimento exponencial limitado, e aí você quer analisar esse crescimento na forma em nível, então você aplica o logaritmo e você deixa ela um pouco mais suave para você poder ver os reais valores. Então, os modelos de crescimento são muito utilizados, né, na composição, né, nas funções do tipo logaritmo natural aplicado à variável dependente e a nível a variável independente. Tá? Então, beleza. Conforme eu disse, modelos log lineares ou semi-logaritmos. Por que semi-logaritmos? Porque só um lado da equação que a variável vai estar em logaritmo, a outra vai ser em nível. Analisar modelo de crescimento, conforme eu expliquei para vocês. Que vai ser o exemplo que eu vou dar, desemprego, inflação e tudo mais, tá? Em relação ao tempo, por exemplo. Por exemplo, vou dar a taxa de crescimento do produto interno real dos Estados Unidos. O exemplo que eu dei no livro do Jarati é um exemplo bem bacana. Ele pega, então, uma série temporal, ele pega um período de 47 anos, de 60 a 47, são 48 observações. E aí ele determina algumas variáveis, tá? O PIB real, tá? É a variável que você vai analisar o crescimento. A taxa de crescimento é um valor que você vai obter, um parâmetro, tá bom? Ele é em anos, mas você conta, por exemplo, o começo de 1960, você conta como tempo 1, 1961, tempo 2, e assim sucessivamente. Então, é uma listagem de números que são atrelados ao tempo, tá? E o PIB real de 1960 é o primeiro período, tá? É o primeiro período onde, utilizando a fórmula da taxa de juros compostos, eu consigo, então, descrever um modelo linear de crescimento. Professor, vou explicar para vocês no quadro. Bem simples, não é nada além do que vocês já viram em matemática financeira, em macroeconômica, né? Então, basicamente, vamos pensar na fórmula dos juros compostos, tá? Montante, desculpa, esse M saiu muito feio, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros I elevado ao tempo, certo? Esse capital, nesse caso, nós podemos escrever o PIB real, colocar a resinha aqui, do primeiro período. Esse é o capital, tá? Esse é o início da coisa, 1960. Tá? Então, eu posso variar esse montante aqui para qualquer período, até mesmo para 1960, o tempo vai ser zero. Tá? Então, o PIB real no tempo T, vezes 1. A taxa de juros na taxa financeira, ela equivale à taxa de crescimento, tá? A taxa de crescimento do PIB, tá? Taxa de crescimento do PIB no período. E esse é o parâmetro que nós queremos avaliar na econometria.
certo? Então, eu tenho essa fórmula aqui. Tendo essa fórmula, eu aplico o logaritmo em ambos os lados da equação, e aí eu consigo escrever tempo, vai ser a variável independente, tá? Negativa, eu consigo escrever ela em nível, tá? Eu consigo escrever ela de forma linear. Aplicando aqui o logaritmo, ó, tem logaritmo natural à esquerda, logaritmo natural à direita, então aqui eu tenho ln de PIB, tá? Vou colocar PIB RT, R real ao tempo t, vezes, aqui, PIB de 1960, PIB real de 1960 é um número também, tá bom? É um número, tá bom? Tá? Propriedade aqui de logaritmos, posso fazer, né, propriedade de logaritmos da multiplicação, posso fazer a soma, né, deles. Então, assim, ó, ln de 1 mais g, certo? Elevado a t, né? E aqui, tudo, tudo ainda se mantém, né? ln, né, do PIB real no tempo t é igual a ln do PIB real em 1960. Só que aqui tem a regra do tombo. Então fica T ln de 1 mais G, certo? Agora, para economizar essa situação, esse camaradinho aqui vai ser o meu coeficiente linear do meu modelo de regressão, vai ser o B, certo? Aqui vai ser o logaritmo do produto. Então você pega o valor do produto em nível, aplica o logaritmo, sem problema nenhum. Esse camarada aqui vai ser o meu B2, tá? E o tempo você não precisa transformar aqui em logaritmo. Então fica assim, ó, ln, vou fazer de azulzinho para finalizar. Certo? De azulzinho, a equação final, tá, do modelo log-lin, nesse caso, nesse exemplo, tá, onde nós iremos aplicar o logaritmo para uma variável e a outra nós deixaremos em nível. Então, log do PIB, tá, real no tempo t é igual coeficiente B1 mais B2, coeficiente que nós iremos estimar a ordem empírica, vezes o tempo. Tudo bem? Então, esse é o modelo que iremos estimar. Então, por que log-lin, professor? Por que log-lin? Log linear, né? Ó, aqui tem logaritmo, essa variável é escrita em logaritmo, e essa variável é escrita linearmente, em nível. Tá bom? Então, sabendo disso, vamos lá a nossa aos nossos slides e vamos observar o seguinte. Vamos observar aqui o que eu mostrei para vocês agora, a mesma coisa que está no slide, né? Primeiro é isso, depois a gente vai verificar. Então, olha só. Essa fórmula utilizada, tá? Aplicando o logaritmo em ambos os lados, fazendo as transformações, atendendo as propriedades. Esse modelo do tipo semi-logaritmo, onde só o logaritmo está na variável dependente, na variável dependente. E o que é interessante é que essa variável, ela mede a variação proporcional, é uma semi-elasticidade. Tá? Variação relativa da variável dependente contra a variação total, né, da variável dependente. Independente, né, dependente em cima, independente. Simplesmente taxa de crescimento. Tá? Taxa de crescimento. Então, esse aqui são os resultados, tá? Tá aqui no slide. E vamos ver se vai bater com a prática. Então, vamos lá para a planilha, né, vamos lá para o Excel e vamos fazer esse exemplo aqui, passo a passo, bem rapidinho. Olha só. Como vocês viram na última aula, aplicar logaritmo no Excel é fácil, não é difícil, não tem muito segredo, tá, galera? Só fazer um comando a mais ali. O interessante vai ser criar a variável, tá?
Então, olha só. Observe que aqui, nessa tá? Tem o PIB. Observando, né? Que só tem PIB. Então, a primeira coisa que tem que fazer é definir a variável tempo, tá? Tenho que definir a variável tempo. Como, professor? É bem simples. Identificar a sua coluna dessa variável. Tá bom? E aqui é o primeiro valor do PIB, tá? Esse PIB aqui é ano a ano. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, vai ser 4, assim sucessivamente até o último período. Então, se você selecionar todas as 4 primeiras observações, clicar no quadradinho verdinho, que é pequenininho aqui, ele vai expandir. Agora, o tempo você vai deixar em nível mesmo, você vai deixar do jeito que está. Já está, a sua variável independente já tá ajustada. O que, que eu vou fazer então agora? Fazer o logaritmo do produto interno bruto. Mas é ln do valor 7,82 é o logaritmo natural de 2.501,8. Você clicando no botão, no quadradinho aqui no extremo inferior direito, expande todos os cálculos, tranquilo. Então, esse camarada aqui é a variável y de entrada, e esse camarada aqui é a variável x de entrada. Até, então, ter calculado o logaritmo do PIB primeiro, depois que ter calculado o tempo. Então, só permutar as colunas aqui, ó. Pronto. Permutei as colunas, tá? Porque essa é a minha variável dependente, essa é a minha variável independente. Aí que eu excluo essa coluna aqui. Perfeito, não tem problema. Só não confunda. Então, eu vou em análise de dados, tá? Regressão, ok. Meu intervalo de entrada aqui, ó, que tá C, tá errado, né? C é T, né? Ó, tá vendo? Tá? Ela vai, pá, selecionou todo mundo aqui. Ela vai aqui de B1 a B49. C, tá? Então, vou apagar aqui. Rótulos, vai ter sim a primeira linha ali, a linha número 1 da nossa planilha, então vai ler. Intervalo de saída aqui 1, então em cima, vou dar um OK. Bonito, vai sair então as regressões aqui em cima. Vamos analisar a parte estrutural primeiro. O valor P dos coeficientes está ok, menor que 5%. Então, eles são estatisticamente significativos. Então, os coeficientes, eles trazem alguma informação estatisticamente significativa, isso é muito bom. O F também é menor que 5%, então tá legal. O R quadrado é de 99%, muito bom nesse caso. Vamos analisar os coeficientes, tá, em relação ao coeficiente do tempo, tá? Coeficiente do tempo somente. 3,149 é um 0,3149 é um número decimal. É um número decimal, tá? Quando você quer calcular uma porcentagem, a taxa de crescimento é em porcentagem, então você tem que multiplicar por 100, você consegue a taxa de crescimento. Quando você multiplica 0,03149 por 100, você tem o tantos por cento que essa economia cresceu no período. Então, a economia americana cresceu entre 1900 entre o período, né, 1970 até 2007, cresceu, 1960 até 2007, cresceu cerca de 3,15% ao ano, isso é ótimo, tá? Uma economia que é a economia de ponta, a maior economia do mundo, né? Ela teve crescimento então, um período de 3%. Então, a cada ano o produto dela vai aumentando a 3%. Então, essa é a interpretação, certo? Por isso que você multiplica por 100%, você faz essa análise dentro da semi-elasticidade. Ok? Então, é assim que se interpreta essa relação. É, vamos ver se esses resultados batem. Tá? Vou alternar aqui a
Perfeito. Podemos observar que esse aqui são os resultados que está no livro do Gujarati. Constante é 7,87, e o coeficiente que indica a taxa de crescimento é 3. A F e os erros e o valor P estão condizendo com o que eu acabei de fazer. Última coisa a se falar é sobre o antilog, né? Quando você aplica o antilog para você descobrir o valor do coeficiente linear. Você toma um antilog, quando você leva, então, quando você multiplica ambos os lados pelo número E, tá? O expoente cuja base é E, você tem o resultado 2.362, que é próximo do que foi registrado para o ano de 1960, que é 2.501 bilhões, tá? Então, não é nada mal, é ótimo isso. O seu modelo está bacana. Tá? Uma tarefinha para vocês agora. É o seguinte, ao invés de você escrever da forma ritmo à esquerda, ao nível, ou linear, ao tempo, ou à direita, gostaria que vocês fizessem, então, um modelo de tendência. Tá? Escrever as duas variáveis de maneira linear, rodar essa regressão e verificar o que acontece com o tempo. O A2, tá, seu coeficiente tá, relacionado ao tempo, seu coeficiente angular relacionado ao tempo, vai dizer o seguinte: se você roda esse modelo na forma linear, você tem um modelo chamado modelo de tendência linear. Tá? Se o A2 for positivo, quer dizer que a tendência do PIB real americano é crescente. Ao contrário, é decrescente. Então, essa tarefinha para vocês fazerem com esses dados aí, certo? Galera, obrigado mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau.